Fala aí, galerinha, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, vou apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou a Destruição da Humanidade e Liderança em Foco, ok? Pessoal, todos esses dois livros foram escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? Você que desejar adquirir um exemplar, vai ficar na descrição do vídeo, meu e-mail, meu WhatsApp, tá certo? Adquira exemplar, ajude o canal Papo de Administrador, tá certo? Se você entrar em contato, a gente manda o boleto para sua casa, depois de 2 dias nós estamos enviando o livro, tá certo? Após o pagamento do boleto, que é o período que é registrado o valor na conta do pagamento do boleto, ok? Pessoal, hoje vamos trazer aqui à baila um assunto interessante, né? É sobre política, né? É sobre manipulação, sobre conspiração, um assunto de extrema importância para você que quer ter um entendimento a respeito de tudo o que acontece no contexto que vivemos, ok? Então é preciso que saibamos, né, o que acontece ao nosso redor, como os poderosos manipulam a minha e a sua vida, tá certo? Então, para isso, nós temos que entender todo o contexto, nós temos que ler, temos que estudar, temos que buscar referenciais que falam a respeito da manipulação. Essa manipulação que existe hoje, né? Hoje nós vemos os conflitos ideológicos de esquerda e direita, tá certo? Que muitas vezes são os dois lados de uma só moeda, ok? Esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspiração, tá certo? Como eu falei a você, né? Do Gary Allan e o Larry Abraham. Esse livro aqui eu adquiri faz poucos dias, estou começando a ler ele, estou estudando, certo? Mas o conteúdo que eu já absorvi é muito interessante, certo? Por quê? Porque como eu tenho um arcabouço de livros muito grande falando a respeito dessa questão política, de conspiração, de globalização, de manipulação de grandes fortunas, de poderosos. Então, quanto mais eu leio um livro diferente, mesmo que eu tenha lido apenas algumas páginas, mas ali já tenho o conteúdo todo aqui na mente, só né, repassar para os nossos telespectadores, ok? Então, pessoal, eu vou fazer algumas análises a respeito de alguns trechos do livro, certo? É esse livro aqui, ó, Política, Ideologia e Conspiração, tá certo? É do Gary Allan e o Larry Abraham, certo? Na capa do livro, eles fazem um resumo aqui, uma sinopse, né, bem interessante. E o seguinte: sempre ouvimos teorias sobre conspirações guiando o mundo, comandadas pelo establishment político, certo? Ditadas por sociedades secretas, confrarias, religiões e organizações à sombra do Estado. No entanto, nunca nos apresentam provas nem documentos que atestem a real existência das tramas. Este livro mostra que, além de existirem, não se trata de algo secreto nem discreto, mas de uma guerra aberta, declarada e constante, que nos distrai com sua tática de colocar socialistas contra liberais, esquerda contra direita, capitalismo versus comunismo. Fomos divididos em torcidas de uma falsa disputa, e os que realmente vencem nem precisam entrar em campo, sempre estiveram juntos em um terceiro lado, que não estava disputando nada, apenas nos ocupando enquanto mantinha o poder. Tá certo? Existe uma frase muito categórica que diz: dividir para conquistar. É isso que as grandes forças, as grandes fortunas, os poderosos, os grandes políticos, né, as grandes famílias, você acredito que você já tem ouvido falar das grandes famílias, Rockefeller, os Morgan, a própria família da rainha da Inglaterra, tá certo? Essas famílias que remontam a muitos anos passados, elas comandaram e ainda comandam a humanidade, certo? E aqui os dois autores, eles falam categoricamente que essas pessoas, esses
poderosos, eles nos colocam em conflito constantemente, tá certo? Para dividir o povo, porque dessa forma fica mais fácil deles conquistarem, deles ditarem, tá certo? O que é para mim e para você fazer, ditarem nossas vidas. Eles são famílias reais, né? Imperadorizinhos que comandam. Veja só, governos em qualquer país, seja até nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso, qualquer governo só faz o que essas pessoas ditam, certo? O nosso presidente, o Bolsonaro, também ele faz o que essas pessoas ditam, certo? O que eles ditam vira lei. São os grandes banqueiros e elites globais que dirigem o mundo. Não à toa eles se vendem como socialistas, benevolentes e altruístas. Há método nisso, tudo. Decidem as opções que você tem para votar, em que causas acreditar, quais alimentos são saudáveis e o que deve consumir, em todos os aspectos, bens móveis, imóveis e culturais. Famílias como, o exemplo que eu dei, né? Rockefeller, Morgans, Rothschilds e grupos como Bilderberg, Frankfurt e outros super ricos são os personagens daqui, sempre ligados a figuras como Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung, Hitler, Karl Marx e tantos outros. Com as revelações apresentadas, posso decidir com mais consciência de quais causas, movimentos e ideias realmente vale a pena participar. Então veja, essas grandes fortunas, elas manipulam tanto a esquerda como a direita. Nós vemos, né, o pessoal aí da esquerda caviar, não, mas a esquerda luta pela liberdade, luta ali, né, por direitos iguais, luta pelo trabalhador, etc. Tudo é falácia. Na verdade, eles lutam, né, pela causa dessas pessoas, desses poderosos, dessas pessoas que têm muito dinheiro, muita influência, muito poder, certo? E eu não os culpo. Por quê? Porque eu não os culpo. Porque é o seguinte, pessoal, essas pessoas têm um poder de ação e de influência muito grande, devastador, enorme, tá certo? No estralar de dedos, eles fazem o que eles querem, ok? Então não adianta, né, a gente querer, vamos dizer assim, combater esses poderes, né? O que adianta é o seguinte, a gente se preparar, ter o entendimento de quem são esses poderes, tá certo? Porque podemos refutar, lógico, mas nosso poder de ação e de influência é pequeno. Mas assim, pelo menos temos que ter o conhecimento de quem são essas pessoas, tá certo? Para que em um certo momento possamos até mesmo desviar, né? Não enfrentar, porque o enfrentamento contra esses poderes tenebrosos, esses poderes espetaculares dessas pessoas, né? Nós que somos pequenos não conseguimos enfrentar. Até mesmo porque eu falo porque eu sou um cristão, tá certo? Veja só, tem certos momentos que temos que deixar Deus agir, ok? Pedimos a Deus força, pedir a Deus para nos livrar, porque na terra, certo? Chega a um certo patamar que o seu poder de ação se esvai. Então você tem que buscar um poder celestial, que é o do Senhor Jesus, ok? Então, nessa passagem aqui, nesse texto, acredito que ficou bem claro e transparente para você, né, que está acompanhando aqui esse vídeo, tá certo? Eu queria também ler outro trecho aqui do livro, né? Esse livro, né, pessoal, que estamos fazendo análise hoje, tá certo? Política, Ideologia e Conspiração, certo? Gary Allan e Larry Abraham. Temos também aqui um trecho interessante que fica aqui na página 56, né, que fala sobre duas figuras bem interessantes. Um professor, né, são esses dois caras aqui, ó. Está as fotos dele. Esse daqui, de bigodinho, é o Morgan, certo? É um descendente daquelas grandes famílias, tá certo? J.P. Morgan, ok? A família desse cara tem muito dinheiro. E esse aqui é um professor de Princeton, Harvard, certo?
Georgetown, né? O nome dele é estranho. O nome dele, cadê? Carroll Quigley. Carroll Quigley, né? Esse é o nome dele. Carroll Quigley. Veja só, eu vou ler para vocês aqui os dois textos, né? Dessas duas figuras aqui, ilustres. O do professor Carroll Quigley, ele fala o seguinte: das universidades de Harvard, Princeton, o professor, né? Ele é professor, repetindo. O professor Carroll Quigley, das universidades de Harvard, Princeton e Georgetown, publicou um livro revelando o plano dos banqueiros internacionais de controlar o mundo, desde os bastidores da política e da economia, bem como os planos dos bilionários de estabelecer ditaduras dos super ricos disfarçadas de democracias trabalhistas. Veja só, ditadura dos super ricos disfarçadas de democracia trabalhista. Então quer dizer, quando você vê, né, essa conversinha de igualdade, né, igualdade, de divisão e etc., isso tudo é falácia, ok? Isso tudo é falácia. O que se quer realmente é implantar uma ditadura dos bilionários, tá certo? Com essa capa, né, de democracia trabalhista e etc., tá certo? Você já notou uma coisa? Que cada ano que passa, nós ficamos mais pobres. Cada mais anos que passam, as moedas ficam se desvalorizando, né? Você comprava X produto com um determinado valor, após alguns anos, esse valor não vale mais nada, é a desvalorização do dinheiro, tá certo? Isso acaba nos tornando mais pobres, porque há uma demanda maior, né, para que tenhamos mais moeda para pagar por um determinado bem. Mas só que esse crescimento no valor do salário é muito lento, né, relativo ao crescimento do valor dos bens, certo? Agora eu vou ler agora a respeito do JP Morgan. Vamos lá, JP Morgan criou pânicos artificiais usados como desculpa para aprovar a lei federal, a lei do Federal Reserve. Vou repetir. JP Morgan criou pânicos artificiais usados como desculpa para aprovar a lei do Federal Reserve, que é uma reserva federal que existe nos Estados Unidos. Essa, segundo informações, né, essa reserva federal, ela ajuda bastante os banqueiros e multimilionários, e já ajudou também no passado, como ajuda famílias como JP Morgan, Rockefeller, Rothschilds, certo? Morgan ajudou a empurrar os Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial. Olha para aí. Para proteger seus empréstimos ao governo britânico, ele financiou grupos socialistas para criar um governo centralizado totalitário, que os banqueiros internacionais controlariam dos bastidores. Esses caras, eles, como eu falei sempre, pessoal, falo sempre, esses caras, eles financiam ditaduras, eles financiam as supostas, os supostos, né, movimentos de esquerda, movimentos que dizem, não, nós falamos a favor das minorias e etc. Não, pessoal, esses caras, eles financiam para que esses movimentos, eles destruam possíveis investidores, acabem com a economia de países emergentes, tá entendendo? Aí vamos lá. Ele financiou grupos socialistas para criar um governo centralizado totalitário, que os banqueiros internacionais controlariam dos bastidores. Olha aí, esses caras financiam movimentos socialistas em todo o mundo, cara. Em todo o mundo, entendeu? Esse financiamento de movimentos socialistas serve para trazer bilhões em retorno para esses bancos. Depois da sua morte, seus sócios ajudaram a financiar a Revolução Bolchevique na Rússia. Vou repetir para você. Depois da sua morte, seus sócios ajudaram a financiar a Revolução Bolchevique na Rússia.
Veja aí. Dinheiro de metacapitalistas, dinheiro de bancários, dinheiro de bilionários, dinheiro dos Bilderberg, tá certo? Esse dinheiro dessas pessoas financiam movimentos de esquerda. Por isso que Rodrigo Constantino, ele chama a esquerda, em todo mundo, de esquerda caviar, tá certo? É aquele esquerdista de iPhone, aquele cara que prega a igualdade, mas está com seu iPhone lá, ó, desse tamanho, falando lá, né, mostrando para aquele, vamos dizer assim, para os pobres, né, mortais que não podem ter um iPhone, né, mostrando a pura hipocrisia dessas pessoas, tá certo? Então é muito interessante. Eu até vou adquirir o livro do Rodrigo Constantino, que é a esquerda, o título como título, A Esquerda Caviar, tá certo? Eu vou trazer aqui um exemplo bem interessante. Existe um certo professor, né? Ele participou ali, ele foi um dos membros da escola de Frankfurt, certo? Que era foi uma escola, um segmento filosófico. Os caras que vieram ali da Alemanha fugidos da perseguição contra os alemães, contra os judeus, etc. Eles foram para os Estados Unidos, né? E ali eles começaram a criar uma filosofia, né? Uma filosofia destrutiva, a escola de Frankfurt, eles tentaram destruir tudo que representava a sociedade ocidental, eles queriam destruir. Agora, uma coisa interessante, né? Esse professor, ele em uma de suas aulas, ele instigando os alunos começaram o velho quebra-quebra dentro da universidade, e esse quebra-quebra foi parar no carro do professor. Os caras começaram a quebrar o carro do professor. O professor correu desesperado e disse: não, pelo amor de Deus, pode quebrar tudo, menos meu carro. Então quer dizer que essas pessoas, enquanto não atingir o bolso delas, enquanto não atingir, né, os seus bens, tá tudo bem, cara. Você pode fazer o quebra-quebra, você pode fazer o que você quiser, enquanto não atingir essas pessoas, tá certo? Eu duvido pessoas como o Guilherme Boulos, que todo mundo sabe, o cara tem casas super valorizadas em São Paulo, tem mansões, tá certo? Eu duvido você chegar, você que é militante aí dos movimentos sociais, eu duvido você ir na casa dele, né, para desapropriar, ok? Agora você vai na casa muitas vezes de um pobre coitado que está pagando um apartamento, aí vai lá querer desapropriar, querer invadir, tá certo? Ou até mesmo uma fazenda de um pobre coitado que planta, né? Planta apenas aquela quantidade resumida, né? Para poder pagar as contas, poder sustentar a família. Aí lá vai você invadir a terrinha do cara. Poxa, cara, né? Isso é muita hipocrisia, né? É como eu falo aqui, esses movimentos, né? Infelizmente, eles precisam ter um choque de realidade, ok? Vamos deixar de hipocrisia, tá certo? Tá aqui, ó, a prova, né? Não só esse, como tantos livros que eu tenho aqui, cara, que fala a respeito né, desses movimentos sociais, que falam a respeito, né, dessas pessoas que na verdade são manipuladas por metabilionários, metacapitalistas, tá certo? Pessoas que são altamente manipuladas, ok? Por essas grandes fortunas. E vem aqui dizer que não, você que é pobre e não participa de um movimento, você é um hipócrita, não sei o que, etc. Pô, cara, cai na real, aqui, ó. Pra você cair na real, ó. Leitura, estudo, tá certo? Política, ideologia e conspiração. Vai estudar, cara. Outro livro aqui com a super indicação aqui, né? Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse livro do David Horowitz fala, né? Isso aqui é o George Soros, tá certo? Esse aqui é o George Soros, ok? Veja aqui ele usando de marionete, né? Aqui tá o Obama, ok? O Obama tá aqui. Tem outros personagens aqui também, que são pessoas de influência, que são manipuladas pelo George Soros, tá certo? Nesse livro aqui, o autor, David Horowitz, ele fala, né? Discorre como que essa infiltração desse Partido das Sombras, que é o partido do George Soros, né? Conseguiu destruir o Partido Democrata Americano, tá certo? Transformar uma esquerda mais, vamos dizer assim, uma esquerda mais fabiana,
transformar eles em radicais, como vamos dizer assim, os radicais mesmo, vamos para o Partido Radical, o PSOL, transformar os democratas, que seriam uma esquerda fabiana, um PSDB, transformar esses caras em um PSOL, tá certo? Tudo isso por conta da influência desse cara aqui, ó, George Soros, tá certo? E veja só, o George Soros, ele já deu uma entrevista, né, por esses dias, falando que ele vai fazer de tudo, né, gastar quanto for para tirar o governo Donald Trump, tá certo? E eleger um democrata, ok? Tudo indica que seria o Joe Biden, né? Esse seria o candidato dos democratas. Então veja só como o poder de influência desses caras é gigante, ok? É gigante, entendeu? Veja aí, você acredita que você entendeu, né, como funciona o livro que nós falamos aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente estamos falando aqui, né, a respeito das doações. Você que deseja doar para ajudar o canal, né? Eu fico muito grato. Faça uma doação, ajude o nosso canal, tá certo? Para que possamos continuar esse trabalho aqui, porque é um trabalho duro, é um trabalho que exige muito da gente, tá certo? Mas a gente faz com carinho, com amor, que é para todos os nossos telespectadores, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você quiser fazer essa doação, vai ficar aqui embaixo a minha conta, tá certo? Então ajude o canal Papo Administrador e seremos muito gratos, tá certo? Outro aviso como eu falei aqui, né? Teremos nossa live amanhã, 7h30, tá certo? Nos acompanhe, então a benção, ok? Deus está trabalhando tremendamente na vida de várias pessoas, ok? Outro ponto também, nós temos aí uma indicação aí, pessoal, pré-candidata a vereadora por Olinda, Irmã Miriam, tá certo? Grave esse nome aí, Irmã Miriam, pré-candidata a vereadora por Olinda, entendeu? Irmã Miriam, certo? Vamos ver se temos mais alguns avisos. Mandar um abraço, né, para nossa irmã Miriam, nosso irmão Mário, né, o nosso irmão Anderson, que nos acompanha, né, constantemente, tá certo? Para toda a minha família, para minha mãe, também um abraço para todos, tá certo? Agradeço a atenção de vocês e um forte abraço para todos.